Uma palavra para ser de verdade, antes de confrontar as pessoas, ela precisa confrontar quem vai pregar. A palavra para ser verdade para quem está ouvindo precisa ser verdade na nossa vida. A gente se preocupa tanto em fazer espetáculo para as pessoas, a gente se preocupa tanto em trazer uma performance aqui para o altar, quando na verdade o que vai transformar a vida das pessoas é aquilo que a gente vive com Deus. Talvez hoje eu vá pregar para mim. Talvez hoje Deus tenha me trazido aqui para ouvir a minha própria voz, para gerar em mim ainda mais temor diante da palavra dele. E eu vou começar confessando para vocês algo que é uma percepção minha. Eu não sei se vocês percebem isso, mas parece que quando a gente se torna evangélico, quando a gente se converte, quando a gente passa a frequentar esse ambiente que a gente colocou o nome de evangélico, a gente é obrigado a teatralizar para as pessoas uma vida perfeita. Isso é um contrassenso. O fato da gente ter conhecido Jesus não nos obriga a vivermos uma vida perfeita. O fato de nós termos conhecido a Jesus nos obriga a desejarmos uma vida condizente com a vida dele. Mas é estranho porque a gente vira cristão e de repente parece que é colocado uma bigorna de 1 tonelada nas nossas costas. E aí sofrer é pecado, se cansar é pecado, ter medo é pecado. A gente precisa teatralizar. Fingir que está tudo bem. Talvez você me pergunte, pastora, mas você está tudo bem sempre, porque eu só vejo você postando coisa legal. Não confunda a realidade virtual com realidade pessoal. Na internet a gente posta aquilo que edifica. As minhas carências, as minhas necessidades, os meus anseios, eu resolvo com Deus no meu quarto. Para o público, a glória dele na minha vida. No meu privado, as minhas dores, o meu joelho, as minhas feiuras com Deus. Talvez eu vá pregar para mim hoje, porque aqui estou eu dizendo para vocês, eu me canso, eu não tenho uma vida perfeita, não tenho uma família perfeita, não tenho amigos perfeitos, não tenho uma equipe de pastor perfeito e não pastorei uma igreja perfeita. Assim como vocês, tem dias que eu acordo morrendo de medo. Assim como vocês, tem dia que eu acordo com muita vontade de parar, com muita vontade de desistir. Assim como vocês, tem dias que eu me questiono por que Deus me escolheu. Assim como vocês, muitas vezes eu pergunto, viver por fé é loucura? Eu me recuso a participar desse teatro das emoções, eu não vim aqui para isso. E aí eu queria falar com vocês hoje a respeito de uma palavra que não é bíblica. O conceito é de um conceito físico, mas que fez a diferença nos meus dias, nas últimas semanas. A gente é bombardeado atualmente pela obrigação de dar certo. A gente é bombardeado todos os dias por métodos que querem fazer com que a gente acredite que a gente tem obrigação de dar certo. E não é dar certo amanhã, é dar certo agora. O seu casamento precisa ser transformado hoje. O seu marido precisa ser tocado por Jesus hoje. A sua empresa precisa sair da falência hoje. Faça, declare, ative, oferte, destrave, transmute. Sabe o que acontece? No fim do dia está todo mundo com um sorriso lindo na cara, mas com o coração doente. No fim do dia está todo mundo com uma foto maravilhosa, editada, escondendo um interior leproso, porque a gente foi feito para dar certo para fora. Nem que para isso a gente destrua o lado de dentro da gente. Nunca antes a gente viu tanta depressão, tanta ansiedade, tanto medo, tanta síndrome do pânico, porque de repente dizer para as pessoas eu tô fraco, eu tô frágil, eu preciso de ajuda virou pecado. Dentro da igreja existem sim dias maus. Eu enfrento dias maus. Davi enfrenta dias maus. Meus filhos enfrentam dias maus. Meus amigos, vocês enfrentam. E nem por isso você é menos crente. Nem por isso a sua fé é menor que a minha. Nem por isso eu sou mais especial que você ou menos especial. Eu me recuso a me colocar aqui diante de vocês num patamar acima de vocês. Porque a verdade é que somos todos iguais diante de um único Deus que é soberano. Que me perdoe os semideuses da atualidade, os juízes da internet. Aqueles que ficam aí dizendo você pode, você não pode, virou legal agora chamar crente que erra de bosta. Então somos todos uma bosta.
Cada um com a sua cagada diferente, mas todos uma bosta. Jesus falou com a gente sobre isso. Jesus foi o primeiro empático da história. O primeiro capaz de literalmente na cruz se colocar no nosso lugar. E Jesus disse em João: e eu vos preveni sobre esses acontecimentos para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês sofrerão tribulações, mas tendem fé, tenham coragem, pois eu venci o mundo. Na minha versão diz: tenham ânimo, tenham bom ânimo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: vai sim, vai haver dias que você não vai ter força para começar. Vão haver dias que não vai estar tudo tão colorido, nem tudo tão brilhante, Giovana. Dias cinzentos vão chegar. Você vai passar por eles, você pode passar por eles. Não se cobre tanto, não se machuque mais do que o mundo já tem te machucado. A única coisa que Jesus nos ensina através dessa passagem e que Ele me ensina é: você vai ter dias maus. A única coisa que você não pode é optar por morar nesses dias maus. A dor não é a minha morada. O fracasso não é a minha morada. O medo não é a minha morada. A traição não é a minha morada. A acusação não é a minha morada. Jesus me disse: tem de bom ânimo. Sabe o que ânimo quer dizer? Coragem, iniciativa, perseverança, determinação, desejo de fazer algo. Passe pelos dias maus, mas passe com coragem, passe com ânimo, passe com determinação. Não se perca no meio deles, não duvide de você no meio do dia mau. Por que eu comecei falando de um conceito que é físico? Eu queria falar sobre resiliência. Resiliência não é espiritual, é um conceito físico. Esses dias eu ouvi alguém falando sobre resiliência e aí eu, curiosa, fui para o dicionário. Para não falar besteira, não falar errado, e aquele conceito gritou ao meu coração. Se liguem no conceito. Resiliência é a capacidade de certos objetos de voltarem ao normal após serem submetidos à prova, ao estresse, à tensão. Quem já viu vara de saltar nas Olimpíadas? Que o caboclinho vem correndo e você fala: vai quebrar. E ele coloca todo o peso, toda a velocidade, toda a sua propulsão em cima daquela vara. Ela enverga e volta ao seu estado normal. Conceito físico. O que nós precisamos é ter resiliência. Mas não é resiliência física. A resiliência que nós precisamos ter não é física, é espiritual. A gente mora num mundo que é natural. Esse mundo, temporariamente para nós, é natural. Esse mundo jaz no maligno e as pressões que nós sofremos precisam ser discernidas espiritualmente. Sabe por que a dor tem nos quebrado? Sabe por que as pressões têm nos esmagado? Sabe por que muitas vezes nós perdemos a nossa forma, a nossa identidade, a nossa força e ficamos morando no lugar da dor? Porque a gente tem sentido preguiça de desenvolver força espiritual, buscar alimento no lugar certo. Nós estamos tentando combater as pressões naturais desse mundo natural, na mesma medida em que elas vêm sobre nós. Ao invés de suportarmos espiritualmente, a gente quer competir com o mundo. Jesus disse: sabe qual foi a vitória sobre o mundo? Sabe quem venceu o mundo? A fé. O que nós precisamos é investirmos na nossa musculatura espiritual. Sabe o que a gente quer? Resposta rápida, fast food. A gente quer pessoas ao nosso redor nos servindo emocionalmente na hora em que a gente acha que precisa. O convite de Deus para nós é passarmos pelo processo, mas a gente não quer o processo. A gente quer o atalho. A gente quer ficar na dor. A gente quer construir um altar de autoadoração na dor. Pastor, hoje mesmo me falaram: pastor, eu me frustrei porque eu estou tomando uma decisão e essa decisão eu tinha tomado com base numa palavra de Deus. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para quem crê em Deus. Eu falei: continua lendo.
não é tão rápido. Não é assim, eu creio em Deus, toma Deus, me serve. É eu confio em Deus, as coisas vão cooperar para aqueles que creem segundo o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Qual é o propósito da sua vida? Porque até as coisas que nós fazemos aqui no mundo natural, elas precisam apontar para um alvo eterno. O seu trabalho tem que apontar para um alvo eterno. A sua vida precisa apontar para um alvo eterno. O seu namoro precisa apontar para um alvo eterno. O seu ministério não pode ser para satisfazer a sua vaidade. Ele tem que apontar para um alvo eterno. O seu casamento precisa apontar para um alvo eterno. A gente quer que as coisas venham até nós, mas a gente não quer ter bom ânimo. A gente não quer se exercitar, a gente não quer tirar o pé do lugar. A nossa vontade de fazer sucesso humano é tão rápida que a palavra de Deus se tornou um pano de fundo para que a gente deposite a nossa confiança em nós mesmos. É muito método, é muita técnica, é muito faça isso, que aquilo. Fizeram Deus um cálculo matemático. Oferte, 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 semeie, 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 fale, 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 destrave, destrave, destrave. Olhe no espelho, declare, declare, declare que vai dar certo. A base é bíblica, mas a mola propulsora é humana. E aí sabe o que acontece? A gente se torna aquelas criancinhas com a síndrome de Pedro. Quem se lembra de Pedro? Na noite em que Jesus ia ser traído e ser crucificado, Jesus disse: um de vocês ainda vai me trair. E Pedro: eu não vou te trair de maneira alguma, afinal de contas eu sou o Pedro, eu sou o cara. E aí Jesus diz: olha, deixa eu te dizer algo. Antes que o galo cante, você vai ter me negado 3 vezes. E aí Pedro: jamais. Eu pecar nisso aí? Nunca. Eu cair no que esse irmão caiu? Jamais. Olha que iniciante foi fazer isso, cara burro. Sabe o que acontece? Pedro coloca nele próprio a confiança. E antes que o galo cante, sabe o que acontece? Pedro nega 3 vezes a Jesus. Se fosse nos dias atuais, a gente ia dizer que Pedro se desviou, porque Pedro volta para o passado. A conta para Pedro chegou em formato de crise de identidade. Mas para a gente a conta tem chegado. São crises patrimoniais, crises matrimoniais, crises emocionais, crises físicas. Porque a nossa confiança não tem que estar em nós. Davi começou dizendo: e se tudo der errado? E se tudo der errado? Eu recomeço. Eu faço de novo. Porque a minha confiança não está naquilo que eu fiz. Hoje eu dizia para uma menina: se a casa se esvaziar, as pessoas tramam contra nós, as pessoas querem bombardear nossa visão, as pessoas querem distorcer aquilo que nós fazemos por amor. E eu disse para ela: ainda que consigam, ainda que a casa se esvazie, eu vou me sentir fracassada? Jamais. Porque eu não vim para Goiânia para ter igreja grande. Eu vim para Goiânia para cumprir o meu propósito. Meu propósito não está em números. Meu propósito está em uma vida que foi para o céu. Se fechar, se esvaziar, eu prego na minha casa. Eu comecei lá. Eu prego para 10 de novo, para 5 de novo, para 20, para 30. Eu prefiro fracassar aos olhos dos homens, mas ser reconhecida por Deus quando eu chegar na eternidade. Quando Cristo vai para a cruz, Cristo não vai para a cruz porque Ele foi resiliente fisicamente, porque Ele era forte na sua humanidade. O que sustentou o Calvário nas costas de Jesus foi o propósito. Jesus sabia que havia um propósito de redenção sobre a vida dele. Jesus sabia que quando Ele morreu, Ele restabelecia princípios quebrados por Adão. Jesus sabia que quando Ele morresse, Ele diria ao povo: se submetam à vontade de Deus, se submetam à autoridade espiritual, se submetam a um Pai, busquem entrar na presença de Deus através de mim. Na sua carne Ele era como eu e como você, mas no seu espírito havia resiliência. Não importou o peso da cruz, não importou o peso da humilhação, não importou a vergonha a qual Ele foi submetido. A largura do seu propósito sustentou a sua resiliência espiritual. Nós, nascidos de Deus, venceremos esse mundo. Os nascidos em Deus vencerão esse mundo pela fé em Jesus. A grande crise nossa é não
saber entender o desafio desse tempo. Eu consigo imaginar Paulo como se ele estivesse vivo aqui agora. Eu lendo essa palavra, eu me defrontei com 2 Coríntios e isso se tornou vívido aos meus olhos. Porque a Bíblia precisa ser vívida aos nossos corações. Quantas vezes a gente não vem para a igreja dizendo assim, quero ver o que o pastor vai fazer hoje, porque eu convidei alguém, espero que seja muito legal. Isso não é legal, isso é verdade. Homens sangraram para que hoje nós estivéssemos aqui. Homens sofreram, homens submeteram as suas vidas. E hoje, quando eu li Paulo escrevendo isso, eu fiquei. De todos os lados nós somos pressionados, mas nós não nos desanimamos. Nós ficamos perplexos, mas não ficamos desesperados. Somos perseguidos, mas nós não somos abandonados. Olha a visão de propósito que Paulo tinha. Somos abatidos, mas nós não somos destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus para que a vida de Jesus também se manifeste em nós. Por isso nós não desanimamos, em outra palavra, temos bom ânimo. Embora exteriormente desgastados, interiormente na nossa envergadura espiritual, na resiliência do nosso propósito, nós estamos sendo renovados dia após dia. Porque os nossos sofrimentos agora, leves e momentâneos, entendimento de tempo, entendimento de momento, nós não fomos feitos para o agora. Essas dores, essas tristezas, esses medos, eles vão acabar, eles fazem parte de um processo. E esse momentâneo medo, esse momentâneo sofrimento, essa momentânea dor, essa momentânea humilhação, ela vai produzir peso de glória na eternidade. Resiliência faz a gente ter caráter de Jó, que apesar de ter sido submetido a todo tipo de dor e amargura, foi capaz de orar por aqueles que haviam afrontado. Foi capaz de orar por aqueles a quem ele deveria e teria direito de odiar. Resiliência de José. Lidou com o desprezo, 15 anos desprezado, perseguido, abandonado. Mas firme no seu propósito. Firme na promessa de um Deus que o havia te entregado algo. 15 anos para se tornar governador. Esse é o maior desafio para nós. Passarmos pelo tempo. Suportarmos o tempo de espera. Entendermos a onisciência, onipresença e onipotência. Deus continua sabendo de todas as coisas, muito embora hoje em dia a gente tenha coaches que diga pra gente o que é melhor. Deus continua tendo um tempo perfeito, muito embora a nossa pressa não queira esperar. Deus continua podendo todas as coisas, ainda que os seus olhos não vejam. A gente precisa entender que para cada passo há um atuar de Deus em nosso favor. Há um tempo de Deus estabelecido para a nossa vida. Há um plano de Deus estabelecido para o nosso propósito. E em consequência, para cada vez que Deus atua, nós precisamos dar um passo. Para cada atuar de Deus, uma semeadura nossa. Para cada entrega de Deus, uma entrega nossa. Para cada romper de Deus, um passo nosso. Nossa obediência, nossa submissão, nossa fidelidade, nossa lealdade, nosso compromisso com o sangue de Jesus. Tem de bom ânimo, faça. A gente quer um Rivotril divino, a pílula da alegria. Vamos lá. Sentir uma energia. Deus não é carregador portátil, que você vem aqui quinta-feira, conecta e sai carregadinho para aguentar até domingo. Deus trabalha todo dia, o tempo todo. A gente precisa crer em Deus todo dia, o tempo todo. A gente tem que parar de querer reinventar a Bíblia, ela já foi escrita. Respeite Deus na sua soberania. Vou terminar.
falando sobre Isaías. Esse texto é lindo demais. Isaías é um texto lindo. E eu vou mostrar para vocês aquilo que me prendeu, que agarrou o meu coração e que tem me direcionado. O profeta falando a respeito daquilo que Deus o havia entregue. Amém? Aleluia. Pode a mãe se esquecer do filho que mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que acabou de dar à luz? Mesmo que isso fosse possível, Deus dizendo, viu, casa? Eu não me esqueceria de vocês. Vejam, eu escrevi o nome de vocês na palma das minhas mãos. Seus muros em ruínas estão sempre na minha mente. Em breve, os seus descendentes voltarão. E todos que procuram te destruir irão embora. Em breve. Eu li esse texto lindo e os meus olhos só ficavam no em breve. O em breve de Deus. O em breve de Deus é o não agora de Deus. É o não na hora que você quer de Deus. O em breve de Deus é uma mãe dizendo para um filho, como eu faço com o Davizinho todos os dias, mesmo quando ele me olha com aquela cara do mamãe, eu te odeio nesse momento. Meu filho, não, você ainda não está pronto. Meu filho, não pode. Meu filho, esse videogame não vai te fazer bem. Em breve você vai entender. O em breve de Deus, sabe o que foi? Foi Deus fazendo Ana dar à luz no tempo certo. O em breve de Deus foi que fez Sara esperar até o dia em que engravidou de Abraão. Não foram poucos dias, amém? Não foram meses, amém? O em breve de Deus fez Raquel esperar 14 anos por Jacó. O em breve de Deus fez Rebeca esperar muito tempo até a dupla honra. Nós desejamos o amor de Deus, há uma promessa de amor para nós. Mas nós desejamos somente os desdobramentos positivos do amor. Queremos os sorrisos, queremos as promessas, queremos a prosperidade. Mas a gente não quer esperar pelo em breve de Deus. Sabe o que a gente faz? A gente faz birra. A gente faz chantagem emocional com Deus. E sabe uma coisa que Deus não vai admitir? Que você seja menos do que aquilo que Ele preparou para você ser. Se tem uma coisa que eu não permito aos meus filhos, sejam eles físicos ou espirituais, é que eles aceitem ser menos do que eu sei que eles são. Eu olho para o meu filho todos os dias e eu falo, você é um homem de Deus. Você não é assim. Pare de choramingar pelo não que eu te disse e aprenda a encontrar gratidão naquilo que você já tem. Você é maior do que isso. Você pode fazer melhor do que isso. Eu olho para a Mari no pós-parto e digo, para de sofrer, você recebeu uma promessa. Ser forte, ser corajosa, se levanta. Deus te deu um casamento. Lute pela sua casa, lute pela sua família. Eu não vou aceitar você ser uma menina mimada, frágil. Se eu não aceito, por que você acha que Deus vai olhar para você e dizer, ai, tadinho, fez tudo tão bonitinho, tá indo na igreja, vou deixar ela ser depressiva, vai. O em breve de Deus é o lapso temporal entre a promessa e a provisão. O em breve de Deus é Deus te preparando para a coisa certa, no tempo certo, com a cabeça certa. É Deus fazendo você entender que para Ele muito não é suficiente, Ele quer tudo. Tudo. Deus não precisa do seu muito. O em breve é Deus te preparando para não se perder quando aquilo que Ele tem para você chegar. O em breve de Deus é o crescimento do filho que acabou de nascer. O em breve é uma garantia de Deus que deveria nos bastar. Nós deveríamos acordar todo dia acreditando, crendo e nos satisfazendo, sabendo que é uma promessa para as nossas vidas. Sabendo que Deus te deu uma voz, sabendo que Deus te deu um papel a ser desempenhado. Muitas vezes a gente se acha sábio e acaba agindo como louco. Quantas vezes a gente diz, Senhor, até aqui eu suportei, até aqui eu fiz. Agora eu tenho direito, não quero mais. E Deus está te dizendo, sim, você vai querer mais, porque eu te fiz para mais.
Eu quero te usar naquilo que você não acredita ainda que pode ser usado. Não tenham medo de crescer. Desejem o crescimento. No em breve a gente aprende a olhar nos olhos da dor e dizer para ela: você não me mata, você é uma oportunidade. Se existe algo que é uma oportunidade para que a gente se desenvolva, para que a gente prospere, para que a gente cresça, é a dor. E é no em breve que nós somos forjados pela dor. O em breve Deus está te ensinando a caminhar antes que você queira correr e caia. Tempo do caminho certo, do passo adequado, da estratégia correta. Tempo de realinhar as rotas, de dar 3 passos para trás. Se encontrar de novo no propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Buscar de novo quais foram os sonhos que Deus sonhou e que você substituiu pelos sonhos da sua carne. Calar a voz do diabo dizendo que você é um perdedor e dizer para ele: eu estou no caminho que Deus traçou para mim e eu não me movo por aquilo que eu vejo, eu me movo por aquilo que eu creio. Vou terminar dizendo para vocês aquilo que a gente não deve se esquecer. Deus não se esquece de nós. Os nossos muros em ruínas, as nossas mazelas, os nossos desafios, o nosso cansaço, o nosso medo está sempre na mente do Senhor. E o Senhor está dizendo para nós essa noite: em breve você vai entender. Em breve a minha provisão vai chegar. Em breve a minha promessa vai te alcançar. Em breve as ferramentas corretas você vai acessar. Em breve você vai se descobrir. Em breve você vai se identificar. Em breve você vai se fortalecer. Em breve você será resgatado. Em breve você será capacitado. Em breve você será levantado. Em breve você entenderá os meus planos para a sua vida. Queria terminar dizendo a vocês: nós somos todos iguais, unidos por um único Deus. E juntos, através da palavra dele, o em breve chegará para todos nós. Que Deus abençoe.